Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou o Emanuel e estou aqui para mais uma lista de compras budget para Commander, apresentando dessa vez cartas da Guerra dos Irmãos, a mais nova coleção de Magic the Gathering. E hoje, diferente do vídeo sobre as melhores lendárias da coleção, eu vou apresentar as cartas baratinhas que eu mais gostei para integrar as 99 dos decks da galera, mostrando grandes oportunidades para vocês aumentarem suas coleções sem gastar muito. Até porque, hoje em dia, convenhamos, a Wizards lança coleção demais. Logo, é mais do que um prazer para mim deixar vocês informados sobre o que tem de bom nesse tanto de cartinha. E, sem mais enrolação, vamos para os cards, que não estão em nenhuma ordem específica. Reprints. Para começar bem, eu acho que nada mais justo do que a gente falar sobre os reprints da coleção, não é mesmo? Pois quando um card é reimpresso, é normal que seu preço caia por uma simples questão de oferta e demanda. Logo, na minha opinião, quais foram os melhores reprints da vez? Primeiro, para surpresa de ninguém, temos aqui o fortíssimo Xamã da Fauna. Por 1/3 do preço original, você pode pegar este elfinho fortíssimo que vai procurar criaturas no seu deck para você e colocá-las na sua mão. Tudo isso pelo baixíssimo preço de um mana verde e um descarte de card de criatura. E caso você não esteja familiarizado com essa carta, algo que geralmente não é notável logo de cara é que descartar não é bem um custo sempre, sabe? Pois a gente pode tirar vantagem disso. Pega a sua criatura enorme que tá na mão, descarta ela para procurar, sei lá, um guia kármico ou algo do tipo e deixa as interações com o cemitério rolarem soltas. E como segundo melhor reprint, temos o Dilema Doloroso, que bota um custo de descartar um card ou perder 5 pontos de vida em toda mágica que seus oponentes forem conjurar. Essa aqui é uma cartinha que subiu muito por conta de cartas como Tergrid e Tiny Bones, mas que agora deve ficar mais disponível para ser adquirida. Claro, você não precisa ter um deck desses comandantes para usar o Dilema, pois, na verdade, dificilmente essa carta é ruim em deck algum, pois ela acelera o jogo e mina recurso de seus oponentes. E por fim, temos alguns terrenos. Temos Zona de Explosão, que tá bem barata agora, e que pode ser o board wipe que não ocupa espaço no seu deck, pois ela tá no meio dos seus terrenos. E também temos os últimos terrenos do tipo Painland, que são terrenos, que causam 1 de dano a você para corrigir cor, fechando assim todos os 10. Recomendo pegar essas cartas aqui agora, pois investir em terreno sempre é um bom negócio. Uma base de mana boa é o primeiro passo para um deck bom, e vocês deveriam aproveitar agora que tá tendo a queda de preços e talvez, quem sabe, até comprar uma ou mais cópias de cada. E agora sim, vamos para as cartas novas da coleção. Distribuidor de pelotões. Esse distribuidor é engraçado. Por 5 manas, 4/6, dá pro gasto. Porém, a maior função dessa carta é nos prover com vantagem de cartas, em decks que não possuem tanta vantagem assim. Inclusive, não é à toa que essa carta já vem com a identidade de cor branca, pois essa é provavelmente a cor que mais precisa desse tipo de efeito. E veja, essa não é uma carta com potencial alto, pois ela faz apenas coisas simples. No entanto, elas o faz de maneira eficiente e constante, dando um reforço bom para a cor. Inclusive, cá entre nós, por mais que o preço dela seja de alguns reais, ela é bem mais barata do que muita coisa que foi lançada recentemente para o branco comprar cartas, e eu recomendaria essa figurinha para os decks Mono White da vida de criaturas. Coroa do Transmutado. Ah, Manuel, você viu o novo chapeamento craniano? Mó bom, hein? Então, putz... Sim, eu vi. E na verdade ela é bem legal. Obviamente, se for pra gente falar do elefante na sala, que é a pinça craniana, essa carta não é tão boa quanto ela. E eu nem sei se eu gostaria que ela fosse tão boa quanto ela, pra ser sincero. Pra mim, se tratam de duas cartas completamente diferentes, onde a pinça é um erro de design e essa coroa é uma alternativa assim mais feliz, sabe, de fazer esse mesmo design. De qualquer forma, se trata de uma cartinha bem boa, que vai em decks agressivos que aproveitam desse pump no ataque e que vai repor a criatura quando ela morrer. Ou seja, você pode usar em decks puramente de aristocratas. E isso sem ser uma carta quebrada igual a pinça. E como bônus, jogadores de Will Health. Isso aqui funciona com seus zumbis decompostos, tá certo? Fica a dica. Urza, Príncipe de Krug. Eu sei. Eu falei que eu não ia falar de comandante aqui. E eu vou cumprir o que eu disse, pois eu não enxergo esse Urza como comandante de um deck. É
claro, você pode usá-lo como comandante, nada te impede de fazer isso, e montar um deck agro de artefatos. Mas até aí eu acho que tem opção melhor para usar no lugar do Urza. Eu usaria esse cara aqui em decks já existentes de criaturas artefatos, como meio que uma segunda cópia da carta Aço Temperado. Inclusive, para quem quer uma sinergia bacana, experimenta clonar uma urna de Moscolumes e deixa a porrada comer solta. Boas-vindas de Tocasia. Boy, vamos falar agora de um verdadeiro e vitaminado motor de compras branco. As boas-vindas de Tocasia traz uma revolução para a cor, pois junta as compras de cartas com criaturinhas com os efeitos de valor de mana 3 ou menos, o que é muito bom. Cartas como o Mentor dos Humildes e, mais recentemente, a Vampira da Recepção têm se tornado decepcionante para vários jogadores, por não funcionarem com múltiplas criaturas e fichas de poder 2 ou maior que a Wizards tem feito recentemente, e também por basicamente ser um nombo ou anti-combo com todos os efeitos de pump estáticos. Essa carta aqui, no entanto, sempre compra carta com ficha e com os comando Catra e qualquer outra coisa boa que você queira usar. Aproveite! Comando de Titânia. Pensa num finisher, rapaz, que carta doida. Por 6 manas, o que é tipo 3 manas pro verde, você escolhe 2 entre criar 2 fichas, que é algo que constrói presença de mesa, reforçar suas criaturas com 2 marcadores +1/+1, o que consolida a presença de mesa, exilar as cartas de um cemitério e ganhar vida, o que te mantém no jogo, e o mais roubado de tudo, buscar 2 terrenos quaisquer e botá-los na mesa. Vocês têm noção, assim, já parou pra imaginar o quanto isso aqui é perigoso? Claro, exilar cemitérios e criar 2 fichas é provavelmente o mais situacional dos 4 efeitos. Porém, 2 terrenos, até mesmo um deck budget, pode significar que o jogador de aterragem vai buscar 2 daqueles terrenos de capena, e aí ele faz 4 triggers de landfall em um turno só. E um reforço permanente de +2/+2 não é brincadeira não. Pra mim, esse é o tipo de carta que deixa completamente inútil cartas como Ultrapassar, que apesar de serem efeitos diferentes, o Ultrapassar perde no quesito flexibilidade, ficando pra trás. Porém, ele concede atropelar, né? O que é bacana também. Desvanecer da História. E falando em criar ficha de urso, essa belezinha aqui é o mais novo board wipe verde que lida com artefatos e encantamentos, com a pequena desvantagem de entregar uma ficha de criatura urso 2/2 para cada oponente que controlar um artefato e ou encantamento. A partir de agora, essa carta se junta a Bane of Progress, custando 1/4 do preço, e também a Fúria dos Clãs, só que sem criar um monte de ficha para os seus oponentes que vão acabar te assassinando. É uma cartinha simples, porém necessária, e eu quis trazer aqui porque eu gosto muito dela. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento, que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. E me diz aí, qual é a carta que te deixou mais animado em Guerra dos Irmãos? Eu vou adorar saber. Behemoth Perenne. Tá aí uma carta bem específica. Por 5 manas, você ganha uma besta 2/7 que te deixa jogar terrenos do seu cemitério, e que pode ser desenterrada por 2 manas. A frase "você pode jogar terrenos do seu cemitério" está presente em 3 outras cartas, todas elas argumentativamente melhores que o Behemoth, e também mais caras que o Behemoth. Logo, eu acredito que há uma justificativa boa para comprar essa carta aqui. Ela nunca vai ser mais cara que as outras opções, porque ela não é melhor, a não ser que ela vá jogar em um standard ou pioneiro da vida, né? E faz a mesma função básica que as outras cartas fazem. E, sinceramente, eu suponho que os decks que querem esse efeito pra caramba não devem estar achando ruim mais uma redundância. Reconstrução de Kayla. Por X manas mais 3 manas brancos, você pode olhar as 7 cartas do topo do seu deck e colocar X criaturas ou artefatos de custo 3 ou menos na mesa. E veja bem, para X igual a 1, você vai gastar 4 manas para colocar até 3 manas de valor de carta na mesa, ou seja, você sai no prejuízo. Agora, com x igual a 2 ou mais, você passa a lucrar até bem. E passamos a ter meio que, de certa forma, um efeito de x cascatas para 4. Com exceção de que você vai selecionar da 7 do topo em vez de revelando. Eu consigo ver isso aqui rodando em decks vermelhos e brancos de equipamento facilmente, até porque a maioria dos equipamentos bons custa menos do que 4. Assim como eu vejo decks de criaturas brancos, estilos que usam a Boas-Vindas de Tocasia, tirando uma grande vantagem disso aqui. No geral, é um efeito diferente, que eu vejo ser incrível em alguns decks, porém fica meio que restrito apenas a esses decks. Tocasia, mentora do sítio de escavação.
Ok, vamos aos fatos. Toda coleção praticamente eu falo de uma lendária que é boa para um deck tribal de lendárias. E Guerra dos Irmãos certamente é uma coleção de Magic. Logo, conclui-se de que eu tenho que falar de uma carta que é boa para tribal de lendárias aqui. E a Tokaz é isso. Por 4 manas, 4/3 é bem ok. Ainda mais que decks tribais de lendas costumam aumentar o poder de suas criaturas. E vigilância pro seu time é bem da hora. Inclusive, se fosse para dizer uma habilidade que eu acho pouco apreciada, certamente a vigilância. Pois com ela, você bate nos seus oponentes com muito mais segurança e planeja o seu combate com uma vantagem. Essa carta é muito boa num Jodá ou unificador assim da vida, e mais uma sólida inclusão em decks de Cisai com um Companion de Giganta, pois agora a Giganta pode bater sem virar. E quanto ao lado de vigiar mais reanimação de artefatos da Tokasia, não é que seja algo ruim de se ter, mas eu acho que as cores atrapalham um pouco. Não é que não dê pra fazer um deck bunch de artefatos. Inclusive seria um deck bem fora da caixinha, super criativo e super legal. É só que eu realmente acho que as implicações dessa criatura para decks de lendárias agro é muito mais ampla. Campo de Demolição. E se for pra falar de uma carta que eu acho que pode ficar cara, é essa aqui. Pois, sinceramente, eu acho que ela cabe em qualquer deck de Commander. E não é só porque ela é incolor, né? Isso seria bem óbvio. Mas porque eu acho que vale a pena incluir em todo deck de Commander pelo menos uma forma de destruir terrenos não básicos. E hoje em dia, existe tanta land roubada, mas tanta land roubada, que eu não me sentiria mal de forma alguma em quebrar um Cofres da Cabala com isso, ou uma Saga de Urza. E de quebra, essa carta ainda pode corrigir mana, pois ela te deixa escolher qual tipo de terreno básico você vai pegar. Logo, isso aqui tem aplicações até mesmo em decks de 5 cores. Bem bacana. Ácaro do Curto Circuito. Pensa numa cartinha que foi destaque das incomuns dessa coleção pra mim. Pelo minúsculo custo de 1 mana pra conjurar, mais 1 mana pra sacrificar, podemos exilar o artefato ou encantamento alvo que não é uma criatura, e de quebra ganhamos 2 pontos de vida. Tá, mas o quão bom é esse efeito, você me pergunta? E bem, até agora, para cumprir essa mesma função, a gente tinha Lagarta Cáustica, que custava ao todo 1 mana qualquer e 2 verdes, e tínhamos o Brontodonte Destruidor, que custava mais mana ainda, mas tinha vantagem de ser um dinossauro, que é um tipo de criatura popular. E meio que é isso no quesito de destruição de artefato e encantamento que se manda pro cemitério. E apesar, disso tudo, essas 2 cartas que eu mencionei são consideradas ótimas cartas, mesmo custando mais. E o fato de que o Ácaro exila a permanente, o que vai desligar todas as sinergias de reanimações que os seus oponentes poderiam utilizar, é simplesmente muito bom para ignorar. É um upgrade sólido no geral, que deve substituir as outras 2 cartas, ou quem sabe até jogar junto delas. Armadura Energética Tran. Essa carta aqui me lembra 2 cartas que eu cheguei a tentar em algum momento nos meus decks. O Elmo dos Deuses e o Machado Barbado. E quanto o Machado é muito bom no geral, eu sempre achei o Elmo meio contraditório de ser incluso em decks de aura. Pois pensa aqui comigo, em um deck de encantamentos Voltron, você quer o máximo de auras para ter sinergia com as suas encantadoras e os seus efeitos similares a estes. No entanto, com o Elmo você acaba com uma carta que faz o que muitas outras auras fazem, por menos ou pelo menos o mesmo tanto de mana, só que sem as sinergias extras. Só que com a armadura aqui, meio que não existe uma aura que dê salvaguarda 2 e que buffe sua criatura para cada outra aura e equipamento anexado a ela. Então, no geral, essa carta é muito versátil, fazendo mais do que várias auras, o que acaba justificando sua inclusão nesse tipo de deck. E em decks de equipamentos ela só é bom e ponto. Matriz de Simetria. Lembra que eu falei mais cedo que o Mentor dos Humildes tem perdido espaço em decks? Pra mim, isso aqui é o substituto dele na maioria dos casos. É uma carta que não se importa com o poder e resistência menor do que 3, mas que se importa apenas que se eles sejam especificamente iguais. E se eles forem, você pode pagar 1 e comprar uma carta. E fazendo minhas pesquisas, das 13.219 criaturas que são legais no Commander, 52% delas cumprem um requisito. Ou seja, as chances são que se o seu deck tem criatura, metade ou mais da metade vai poder ativar com essa carta aqui. Isso sem contar com todas as fontes de criação de fichas. E aí sim, fichas são costumeiramente criaturas com poder e resistência iguais. É uma cartinha bem barata, que deve dar força para vários arquétipos que estão em cores que compram menos cartas, como branco e vermelho. Reentrar em serviço.
E seguindo a mais nova tendência da Wizards de lançar carta boa branca, temos aqui mais uma delas. Reentrar em Serviço é uma carta que me deixou assim, embasbacado pelo nível de funcionalidade, pois por 2 manas você pode reanimar um artefato de custo 3 ou menos, ou uma criatura de custo 3 ou menos. E se você fizer isso, coloque o marcador +1/+1 naquela criatura. Se o seu comandante for mono white, ou branco e qualquer coisa que não seja preto, e puder ser trazido de volta com reentrar em serviço, eu acho que essa carta já é quase uma inclusão obrigatória, pois ela vai prevenir que você tenha que pagar a sua taxa de comandante mais uma vez, o que é especialmente bom se você estiver em cores que aceleram mana com dificuldade. E de quebra, é uma garantia de que suas pedras de mana, seus artefatos de utilidade retornem ao campo de batalha, mesmo quando destruídos por uma pontual ou uma global. Dádiva de Gaia e Fuga de Loran. E para finalizar, a gente tem 2 mágicas de proteção. A Dádiva de Gaia, que dá resistência à magia, indestrutível, alcance, atropelar e +1/+1 para a criatura alva até o fim do turno, servindo como uma mágica agressiva e defensiva, porém só protegendo criaturas. E a Fuga de Loran, que só dá resistência à magia indestrutível, porém ela custa apenas 1 mana e pode acertar artefatos também. Ambas são cartinhas com muito potencial. A Dádiva entra muito bem em qualquer deck Voltron, principalmente se é um Calamax da vida, enquanto a Fuga fica mais realmente relegada à proteção, porém podendo acertar mais alvos do que a Dádiva, igual eu falei. Vale notar que a Fuga de Loran compete com a Perícia do Ferreiro e sempre perde quando você tenta colocar apenas uma das 2 no seu deck, pois a Perícia do Ferreiro é melhor. No entanto, para decks que têm espaço para as 2, que querem mais proteção, bom, esses decks devem adorar a redundância que acabaram de receber. E um minutinho, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer 4 menções honrosas só para fechar aqui. A gente tem a Boca Ardente Gigante, pois além dela ter um tipo relevante, que é o de dinossauro, ela ainda tem a útil habilidade de impedir ganho de vida. Tudo isso num corpo bem agro. Discípulos de Gix, que eu tenho certeza absoluta que comba com algo, apesar de eu ainda não ter parado para pesquisar o que comba com ela, porém, mesmo que não combar, ainda é um tutor de 3 cartas. A gente tem Caçador de Sarinf, que funciona com tesouro, é só o que eu queria lembrar todo mundo a respeito, e Trilhar, que entraria fácil na minha lista de melhores remoções verdes, pois corrige cor de mana e luta. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. E se quiser, comente abaixo qual a carta que mais te animou de Guerra dos Irmãos. Eu vou adorar saber. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!